Bom, pessoal, nesse vídeo vamos ver aqui mais a respeito de transformador e o que vamos saber mais um pouco que é a respeito de transformador, pessoal, é como podemos medir ou se é possível chegarmos a medir, pessoal, um valor máximo de corrente aqui desse transformador, né? Então, aferindo ou se aproximando, né, ao máximo do valor máximo, né, se aproximando muito do valor máximo, que eu acho que não é tão possível chegar ao valor máximo, máximo mesmo, porque sempre tem a questão, né, pessoal? Isso é lei de ohms, entendeu? E no caso do transformador que é constituído de bobinas, entendeu? Isso aí já passa também, já entra também em outras leis também, que eu não vou me adentrar nisso, né? Mas aí tem a questão de lei de ohms também. Assim como não existe resistência zero absoluto, como eu já mostrei aqui, quando você mede uma resistência com multímetro, vou pegar aqui um multímetro, pessoal, a depender da precisão do seu equipamento, como exemplo disso, eu vou dar exemplo aqui utilizando esse resistor de chuveiro, que é comumente chamada de resistência. E vê só o seguinte, pessoal, estou aqui na escala de resistência, né? Eu coloco as ponteiras aqui e você observa que justamente a gente nunca tem resistência zero, né? Colocar aqui na escala de continuidade, que a gente sempre se refere como resistência baixíssima ou resistência zero, né? Olá, pessoal, eu tenho 0,7 ohms, entendeu? 0,7 ohms, entendeu? Mas nunca vou ter uma resistência absoluta, nem os equipamentos de multímetro muito mais sofisticados que esses aqui, que são os Fluke, né? Como eles falam aí, entendeu? Que chegam a ter a maior precisão, mostra diferente desse, um valor mais preciso que eu mostrei aqui. Mesmo eu já estava numa primeira casa decimal aqui, né? Já medindo aqui, vamos novamente aqui, ó, 0,7 ohms. Quer dizer que eu já tenho aqui uma medição de 700 miliohms, ou seja, estou me aproximando de zero. Mas será que isso aqui vai me dar uma casa de valor de resistência precisa ou resistência zero? Então, acredito que não haja resistência zero, pessoal. Se você quiser pesquisar isso mais a fundo aí, você entra aí no Google, em outros canais aí do YouTube que tem pessoas que estudaram mais do que eu aqui que podem te dar a resposta. Mas o que é que isso tem a ver com a medição aqui de corrente nos transformadores? Acredito que tenha tudo a ver, né? Porque justamente quando a gente mede a resistência num componente, tipo assim, esse resistor aqui mesmo, a gente para nós medirmos a corrente do componente que está sendo alimentado por uma fonte ou também por um transformador, a gente está medindo justamente a corrente que este dispositivo, esse componente consome. Então vamos logo aqui para a parte prática aqui, entendeu? Mais do que ficar falando, mostrar, entendeu? É a melhor coisa que tem, porque aí você está mostrando como são as coisas, como as coisas funcionam e a distinção de uma coisa com a outra, né? Ou também são as mesmas coisas. Então, ensinar é isso. É você mostrar
que é diferente. Então eu tenho aqui esse transformador já ligado aqui à tomada, vou ver se está ligado mesmo, entendeu? Tá aqui na escala de corrente alternada. E lá eu tenho 12 volts de corrente alternada aqui desse transformador, né? Então, como eu estava falando, pessoal, medição de corrente. Quando a gente mede corrente, a gente quer saber a corrente de uma fonte. Quando a gente coloca qualquer dispositivo, quer seja só um momento aqui, pessoal, vou ter que dar mais uma quebrada aqui nesse fio. Dei uma pausa aqui só para descascar mais esse fio, pessoal. Então, quando faz a medição de corrente, gente, se você tiver um multímetro, entendeu? Como esse aqui, funciona da mesma maneira, entendeu? Você passa, como eu já mostrei aqui, a ponteira positiva vermelha da terceira tomada para a primeira, né? E você vai colocar na escala de amperes. O meu aqui, entrou erro aqui. O meu aqui ele é automático, né? Ele é auto range, mas se você tiver aquele que você vai selecionar todo por esse seletor aqui, dá no mesmo também. Então, dessa maneira aqui, pessoal, o multímetro aqui nessa configuração, eu posso fazer a medição de corrente aqui dessa resistência ligada aqui nesse transformador. Então, eu vou primeiro aqui medir a corrente, vocês vão observar lá. Até agora, porque deixa eu ver aqui, tem corrente DC, eu tenho que botar para corrente AC para poder medir a corrente aqui. E olha lá, pessoal, 1.205 amperes. 1.205 miliamperes ou 1.2 amperes passando aqui nesse resistor de chuveiro ligado nesse transformador aqui de 12 volts. Ou seja, pessoal, eu estou medindo aqui, entendeu? Na verdade, para funcionar nessa tensão aqui, a corrente toda, entendeu? Máxima dessa resistência aqui é esse valor que teve ali, de 1 ampere e pouco, entendeu? Claro que isso aqui é ligado numa tensão de 127 volts, isso aqui vai ter uma corrente muito mais alta que essa, cerca assim de 30 e poucos a 40 amperes. Eu estou ligando aqui num transformador pequeno, entendeu? E justamente devido a a gente ter aferido apenas essa corrente de 1.2 amperes aqui no resistor, é porque justamente a gente fez aqui um cálculo, né, de lei de ohms aqui na prática. Eu vou botar aqui agora, botar na escala de continuidade, e agora nós vamos medir a resistência toda desse resistor aqui, ó. Tem aqui nas extremidades, né? Nas extremidades aqui a gente tem a resistência toda do resistor. Vou ver aqui. Antes eu tenho que tirar, pessoal, aqui da escala de corrente, né? E voltar à escala aqui de ohms, né? Então vou ficar aqui na escala de continuidade, já tá. Para medir esses resistores assim de baixa resistência. Tá indo. Só um momentinho aqui, pessoal.
Observa lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Tem um 9 aqui, tá variando um pouquinho por causa do mau contato, mas olha lá, pessoal. Eu tenho 9 ohms, 8 ohms, né? 8 ohms aqui, a resistência aqui desse resistor, né? Claro que se eu quiser e aqui, ó, se eu percorrer a resistência aqui com o multímetro, eu tenho aqui na resistência total aqui, né? Vou botar aqui. Tem um 9 ohm na resistência total, mas se eu for percorrendo aqui, ó, deixa eu afastar mais para vocês verem aqui, ó. Se eu for percorrendo aqui o arame, né? Eu tô aqui, ó. Tá um pouquinho, tá me dando mau contato aqui. Olha lá, ó. 8 ohms. Se eu for variando a ponteira do multímetro aqui pelo arame, a resistência vai diminuindo, ó. 7 ohms. Deixa eu ir mais para cá, né? Aqui eu já tenho 5 ohms. E aqui quase na metade do resistor eu tenho quase a metade da resistência total. Aqui vindo para o final já, vou ter uma resistência mais baixa. Até ir para perto da outra ponteira, né? Eu já vou ter resistência de 1 ohms já me aproximando, ó. Já tem 800 miliohms me aproximando da resistência mais baixa. Da mesma forma, pessoal, eu vou passar aqui para a escala novamente de resistência, de medição de corrente. Vai acontecer a mesma coisa, mas no caso aqui com o circuito passando corrente. Então, o que é que acontece então? A corrente que eu obtenho aqui, ela se refere, aquela corrente de 1 ampere, ela se refere à resistência, à corrente que passa através disso aqui, dessa resistência. Passa a tensão dos 12 ohms, entendeu? Que ela vai ser dividida, né, por esse valor aqui de resistência aqui desse resistor e vai nos dar aquele valor de corrente. Então, neste caso aqui, eu estou medindo o valor que eu tenho aqui, não é o valor de corrente do transformador, pessoal. O valor de corrente de transformador, ele é superior, entendeu? Ele tem que ser superior, entendeu? Um pouco superior ou mais superior a este valor aqui de corrente que passa aqui por essa resistência. Então, como é que a gente faz isso? Entendeu? Faz essa medição, a gente consegue obter essa medição aqui do valor total ou também aproximado, né? Se a gente se aproximar aqui o máximo do valor total desse valor aqui do corrente do transformador. Vamos observar agora. Muito bem, pessoal. Vamos aqui agora, como eu falei para vocês, né? A gente mede a corrente do componente que está ligado à fonte de energia, o fornecedor da energia, né? A resistência aqui, 1.2 ohms. 1.2 amperes. Desculpa aí o erro, 1.2 amperes. Então, se nós observamos, à medida que a gente vai variando aqui a resistência, a gente observou lá na escala de resistência, que à medida que a gente vai variando aqui a escala de resistência até chegar à metade e por fim até chegar aqui quase no final da resistência, onde a gente tem uma resistência, um valor de resistência muito baixa, isso quer dizer da mesma maneira
é proporcional, a gente vai variando aqui também, ó, e a corrente aqui cada vez mais vai aumentar, ó. Então observa lá. Então eu tô com 1,2 ohms. 1,2 ohms, pessoal, não vou deixar ali cravado muito tempo, porque, entendeu? A resistência vai esquentando, né? E as garras o fio aqui do multímetro pode não suportar também, né? Dizendo que essa escala aqui ela só suporta até 10 amperes. Então, nas extremidades aqui do resistor, eu tenho 1 amperes, olha lá, ó, 1,2. À medida que eu vou variando a ponteira, ó, através do corpo aqui da resistência, desculpa aqui, ó, essa corrente vai aumentando, ó, já estou em 1.400 miliamperes, estou aumentando, já estou em 1.500 miliamperes, já estou quase na metade, que estou com 1.700 miliamperes. Agora eu não posso deixar aqui nem alguns segundos a ponteira, senão eu tô minha, ó, a resistência esquentando mais ainda, senão eu tô aproximando mais da corrente de curto-circuito, ó. 2 amperes, já cheguei, ó. 2.600 aí, ó. Vocês estão vendo até o faiscão lá, ó, tá vendo? Ó, 3 amperes, pessoal. Olha lá, pessoal, 3,5, pessoal. E no final agora, ó, aí, pessoal, eu chego a dar curto-circuito, ó. Nem chega a dar, ó lá, ó, cai a corrente. Tá vendo? Que eu já cheguei a meu máximo de corrente que eu posso aqui extrair do, do transformador. E quando eu chego aqui nesse final, pessoal, ó, veja lá no multímetro que ele dá um valor, chega a mais de 3 amperes, não chega a 4, chega a 3 amperes e meio e cai, né? Porque não suporta, né? Isso não quer dizer que é o fusível aqui, não é o fusível do multímetro, né? É o fusível que protege aqui a escala, porque isso aqui só suporta no máximo chegar a 8, 9 amperes, ele já está abrindo. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Olha lá, ó, eu coloco aqui, ó, eu não deixo muito tempo porque isso pode danificar a fiação aqui do multímetro. Eu já cheguei a 4 amperes, tá vendo lá? Olha lá, ó, 4 amperes, ó. 4 amperes cravado agora, que eu acho que é o máximo de corrente que esse transformador me dá, ó. 4 amperes lá, ó. Eu não vou deixar muito tempo, senão isso pode esquentar demais as minhas ponteiras aqui. Então, eu aqui não estou medindo mais a corrente que está sendo percorrida aqui pelo resistor, porque você vê que quando eu ponho as ponteiras no final, não passa mais corrente pelo corpo do resistor, e sim é como se eu estivesse medindo direto mesmo na fiação do transformador, olha lá, ó, 4 amperes. E se eu deixar isso aqui muito tempo, se eu deixar muito tempo, pessoal, é capaz do acontecer, né? Do transformador não suportar, que ele vai esquentar demais, porque eu estou aqui numa corrente de curto-circuito. E também essa corrente, à medida que isso aqui for esquentando demais, essa bobina, ela, como ela oferece uma resistência, entendeu? Essa resistência, ela tende, né? Quando ele está indo para queimar, essa resistência ela tende com a queima desse fio isolante que tem aqui, a resistência ela tende a deixar passar mais corrente, entendeu? Até queimar, né? Então, essa é a maneira, vou mostrar aqui de novo aqui para vocês, vou botar aqui de novo na escala. Aqui, ó. Corrente da resistência ligada em apenas 12 volts de tensão, né? 1 amperes, entendeu?
Agora, corrente aqui aproximada do valor máximo do transformador, que é 4,2 amperes, tá vendo lá? Já é um curto-circuito, quase um curto-circuito que eu tô dando aqui, ó. Agora, se eu tirar, eu vou tirar aqui a resistência. Vou retirar aqui. Não precisa nem eu retirar, pessoal. E vou fazer essa conexão aqui direto aqui no fio, ó. Olha lá, eu tenho. Eu vou botar aqui, ó. E olha lá, pessoal, 4.300 e como eu tô te falando, isso aqui vai subindo, ó. Isso pode diminuir, pode aumentar, né? Tem transformador que eu já medi que eu vejo isso aqui aumentando a corrente, né? Se aproximando mesmo do valor máximo que esse transformador que o transformador fornece. Se eu deixar muito tempo, isso aqui tende a queimar, né? Se não dane, se o multímetro, as ponteiras, os fios do multímetro, ele suportar essa corrente, né? Como o fabricante diz que suporta, entendeu? Se as ponteiras do multímetro não queimar, se a fiação que não queimar, o transformador mesmo que vai queimar, né? Que ele chegou na sua corrente máxima, entendeu? No seu infinito de corrente e mais do que isso ele não fornece. Então aí você constata, entendeu? A corrente desse transformador aqui, que no caso é de aproximadamente, podemos dizer, porque como eu falei, assim como não existe resistência zero, né? Não vai haver assim também uma corrente, entendeu? Que chegue a esse valor máximo, pessoal. Então, olha lá, é 4.300 miliamperes, ó. Ou 4,3 amperes a corrente aqui desse transformador, né? Então, quer dizer, se a gente continuar usando a lei de Ohms aqui e a gente fazer a conta, pessoal, você pega 12 aí vezes 4, né? Para arredondar, 12 vezes 4 é 48, né? 48, isso quer dizer que esse transformador aqui, a gente, para o comércio aí, eles podem colocar aí com, ele tem uma potência de 50 watts, né? Que eles sempre fazem a conta tirando a corrente, o valor total de corrente dele, não o valor da carga que vai ser ligada, né? O valor corrente total dele vezes a tensão, né? Que é fornecida aqui na secundária. Entendeu? Então, aferimos aqui a corrente máxima que um transformador desse pode fornecer. Muita gente aí apresenta vídeo, né, usando equipamentos sofisticados, chamado carga eletrônica, né? Um dispositivo chamado carga eletrônica que você conecta ele na fonte e ali ele vai extrair a corrente máxima de um componente, de um aparelho ou então da própria fonte, né? Porém, a carga eletrônica nada mais ela nada mais é, né? No caso, essa carga eletrônica mesmo, ela possui ali um circuitinho também, entendeu? Para fazer a variação linear ali de corrente. Isso é uma plaquinha, né? Mas a carga eletrônica, ou no caso melhor, a carga elétrica, carga resistiva, nada mais isso aqui se chama de carga resistiva. Foi o mesmo que eu apresentei aqui, né? Então, carga resistiva é quando você associa resistores, no caso, se forem resistores soltos, entendeu? Você vai fazer a associação desses resistores em paralelo, faz a associação desses resistores em paralelo. Um momento. Acabei de fazer um desenho aqui, pessoal, só para explicar. Então, carga resistiva, pessoal,
você associar resistores, né? No caso, dois ou mais resistores como esse daqui, ó. Só para dar exemplo que pode ser associado vários resistores, os quantos se precisar, né? Dizendo que sempre é bom que os resistores sejam de mesmo valor, né? Isso. Então aqui eu não coloquei valores, entendeu? Não coloquei valores, mas pode dar a entender, entendeu? Que você vai ter uma tensão, que essa tensão vai percorrer um desses resistores quando você quiser um valor de resistência. Aqui do lado também um sistema equivalente que é tipo esse que eu fiz aqui da resistência do chuveiro com transformador, né? Que é bom para quem não tem condição de comprar um equipamento desse, né? De medição de corrente, de carga, né? Para fontes ou para baterias. Tanto aqui eu mostrei um exemplo com transformador, mas isso também esse sistema aqui de carga resistiva para você saber a corrente máxima de bateria e de transformador, vale também para fonte linear, entendeu? Pode ser que não sirva para fonte chaveada, porque fonte chaveada, quanto mais você estiver se aproximando do valor máximo, se você chegar àquele valor, ela vai dar uma queda, entendeu? Ali por causa da proteção, né? Mas tem fonte chaveada que já não tem essa proteção, então você pode usar também para fazer medição. E baterias também. Nesse caso aqui eu fiz com um transformador, porque eu estou falando a respeito de transformador. Então aqui você, como você gira aqui, você vai variando a chave ali através de um resistor. E quanto mais você se aproxima, aqui é um medidorzinho, né? O desenho de um amperímetro. Quanto mais você se aproxima da menor resistência ali, você terá maior corrente. Então você vai estar assim medindo a corrente ali da fonte de alimentação. Você está se aproximando da corrente máxima da fonte de alimentação. A mesma coisa é esse aqui, ó. Se você fechar aqui essas chaves em todos esses resistores aqui você terá uma resistência menor do que a resistência de um desses resistores aqui e estará se aproximando aqui da corrente máxima aqui dessa bateria, entendeu? Vamos dizer aqui que cada resistor desse, eu vou colocar aqui cada resistor desse com 10 ohms cada um, ok? Com 10 ohms cada um. Então, se a gente calcular aqui, a gente vai ter esses três resistores em paralelo, nós vamos ter 10, 5 e 3,3, né? Porque a gente divide aqui, né? A gente está dividindo, a gente divide 10 pelos três resistores aqui, vai dar 3,3 ohms. Se você quiser mais, né? Só é você colocar mais um resistor do mesmo valor aqui, você acaba se aproximando aqui do máximo de corrente que essa bateria aqui pode fornecer. Então, uma carga resistiva mesmo comum, prática mesmo, entendeu? Sem sofisticação, pode ser feita através desses circuitos aqui, usando resistores separados, ligados em paralelo, de baixa resistência, né? Porque quanto mais você tiver resistores de resistências mais baixas, muito menos resistores você vai precisar associar. E aqui na resistência é mais prático mesmo. Entendeu? Esse tipo aqui de resistência é mais prático mesmo, porque aqui você vai, ó, percorrendo aqui e aferindo vários valores que você quiser aqui ao longo do aparelho aqui, ó, até chegar no final e saber a corrente mais alta, né? Que a corrente máxima do transformador, né? Porque enquanto você está percorrendo a resistência, você está vendo a corrente de cada parte aqui
fornece, né? Quanto menor for a resistência aqui, entendeu? Quanto menor for o pedaço aqui da resistência, maior vai ser a corrente que passa aqui, que você vai estar fazendo passar por aqui. Muito bem, gente. Essa foi uma explicação, entendeu? Acho que para muita gente aí um pouquinho chato, né? Mas é bom a gente aprender, entendeu? Porque são coisas que amanhã a gente se depara com uma determinada situação e aí a gente não consegue botar em prática, né? Tal coisa porque a gente deixou se passar, né? Então, se você gostou do vídeo, pessoal, entendeu? Se você achou que o vídeo tá um pouco chato, que os vídeos estão um pouco chatos de um tempo para cá, entendeu? Comente aí, entendeu? Deixe seu comentário, diga a cidade também e o estado da onde você está falando para eu saber aonde está chegando o alcance desses vídeos. Apoie o canal aí financeiramente, né? Vou deixar aí a conta e o Pix aí embaixo, entendeu? Compartilhe em todas as redes sociais aqui para que esse canal possa crescer, né? Agradecendo aí a 500 e quase 580 inscritos, né? Espero fechar esse ano aí com 1K, né? E eu volto, entendeu? Com mais vídeos aí, entendeu? Pra gente aprender aqui eletrônica, sim, sem tanta coisa complexa também, tá bom? Uma coisa mais facilitada. Então você aprendeu aí, eu espero que você tenha aprendido a como você pode saber corrente máxima ou se aproximar da corrente máxima de um transformador, né? Que é usando aqui uma resistência dessa, de preferência de chuveiro, né? Que tem uma resistência baixíssima. Aí você pode chegar a saber a corrente total mesmo, entendeu? De um transformador desse, tá bom? Então, até lá, pessoal. Eu espero que esse vídeo aí satisfaça a resposta aí de alguém, entendeu? Havendo dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Um abraço a todos e até lá.